não compreenderam tudo imediatamente, foram compreendendo progressivamente à medida que se dava às aparições. Também, e outro elemento, não é apenas a Virgem Maria que lhes explica tudo. Gosto de ler, por exemplo, com muito interesse, os diálogos que vão tendo uns com os outros, ajudando-se uns aos outros a perceber o que lhes tinha acontecido. Vemos o Francisco, por exemplo, a perguntar: mas quem é o Altíssimo? Isto após a aparição do anjo. Vemos, por exemplo, a Jacinta a perguntar: e como nos havemos de sacrificar? Vemos a estimularem-se uns aos outros. Ou seja, não perceberam logo tudo, vão percebendo devagarinho à medida que as aparições vão decorrendo, à medida que eles mesmos vão respondendo aos pedidos de Nossa Senhora, ou seja, a própria vivência do que Nossa Senhora lhes ia pedindo era uma fonte de um maior aprofundamento daquilo que lhes tinha sido revelado pelas palavras da Virgem ou do anjo. Mas também eu creio que não entenderam tudo profundamente até ao fim. Aliás, vemos mais na vida da Lúcia uma reflexão que dura até aos seus 97 anos de vida, a aprofundar como vê os acontecimentos, como vê aquilo que lhes aconteceu. Nós só temos acesso àquilo que foi o comportamento destas crianças a partir da mediação das fontes que hoje estão nos arquivos e que continuam a ser aprofundadamente estudadas. Essas fontes, esses documentos, mostram-nos crianças surpreendidas. Em primeiro lugar, com aquela notícia da qual se dizem testemunho. Na verdade, eles garantem que veem a Mãe de Deus, e depois surpreendidas com as multidões de pessoas que acorrem aos seus lugares, aos lugares com os quais estão familiarizados e que as começam a interrogar sobre esse acontecimento. E essa surpresa gera comportamentos nessas crianças. Os documentos da primeira hora mostram crianças a serem interrogadas e a descreverem aquilo que veem, inclusivamente a descreverem ao pormenor, portanto dizendo sobre as vestes de Maria, que identificam como a senhora mais brilhante que o sol, que uma mulher toda revestida de luz e, portanto, que identificam como a Mãe de Deus, mas também a descrever não apenas a questão visual, mas a descrever os diálogos. E nesses diálogos encontramos a sua forma de reagir a este fenómeno sobrenatural. Mas vemos-las também surpreendidas pelos interrogadores, aqueles que vêm aqui e que lhes perguntam, e nós só temos acesso a uma percentagem diminuta, assim eu acredito, desses interrogatórios. Portanto, estas crianças foram interrogadas por muito mais pessoas que lhes fizeram, obviamente, perguntas e que não as deixaram por escrito. Também as vemos muito militantes na sua forma de dizer o sobrenatural. Na verdade, tiveram muitas ocasiões para se contradizerem, tiveram muitas ocasiões para voltarem atrás com a sua palavra, mas garantem que o seu testemunho é verdadeiro. Aliás, quando a Igreja olha para aquilo que elas estão a dizer, aquilo que vai dizer é que, de facto, o testemunho daquelas crianças é digno de crédito. Se quisermos, em última análise, quando Dom José Alves Correia da Silva vai tornar dignas de crédito as aparições, aquilo que Dom José está a dizer não é que a Igreja viu a figura de Maria. Aquilo que Dom José está a dizer é que aquelas 3 crianças de uma determinada comunidade, de um determinado contexto histórico, afirmam que viram Maria e a Igreja acredita no seu testemunho. Isto é muito interessante porque é a Igreja a acreditar no testemunho de 3 crianças que, na verdade, ninguém imaginava poderem ser protagonistas de uma história tão grande. A fama de santidade do Francisco e por algum motivo, sobretudo da Jacinta, espalhou-se muito cedo. Nos testemunhos recolhidos, quer na documentação crítica de Fátima, quer nos inquéritos para o processo de beatificação, encontramos relatos de muitos que já em vida se surpreendiam, sobretudo pela conjunção, parece-me, de 2 elementos que não estávamos habituados a ver conjugados. Por um lado, a nota de santidade e, por outro, a simplicidade. Diríamos mesmo até a banalidade das suas vidas. A surpresa estava precisamente nesta combinação de atitudes de fundo tão díspares, a santidade e a simplicidade. Não entenderam a exposição e creio à partida que não gostaram dela, nenhum dos 3, e reagem de maneira diferente. O Francisco
que não ouvia e tinha medo de não transmitir bem o acontecimento. Aliás, eu penso que nem era o medo de não transmitir bem, era mesmo o gosto de não, aliás, o não gostar de se expor. O Francisco esconde-se. E quando vê muita gente a aproximar-se e já vai intuindo que é para fazer perguntas, ele esconde-se até no alçapão que existe na sua cozinha. Portanto, vemos que vai fugindo. A Jacinta, que era muito expansiva na presença da Lúcia, na sua ausência ficava mais tímida e como que aguardava a presença da Lúcia para começar a falar. Mas também nisto tenho que dizer que a Jacinta, a partir da experiência de maio, de 13 de maio à noite, deixou de gostar de falar. E porquê? Porque ela é a primeira a falar, sobretudo após ter prometido à Lúcia que não o faria. A Jacinta fica tão mortificada por ter dado origem, no fundo, a que se conhecesse as aparições e que começassem estas complicações e estes desafios, que nunca mais ninguém quase lhe consegue arrancar uma palavra. E vemos que os protagonistas, outros como o Dr. Formigão, os párocos que os interrogavam, não conseguem arrancar nada da menina. Portanto, eles não gostam da exposição. É esta grande massa de peregrinos que, entretanto, os vai buscando. E eu creio que por 2 motivos. O principal é porque não queriam ser os protagonistas, porque não se sentiam os protagonistas do acontecimento. A grande protagonista era Nossa Senhora e eles, no fundo, não queriam ter um lugar que não lhes pertencia. Isso também se vê no Francisco. E eu, por outro lado, e também gosto de sublinhar isto, quando se davam conta de que era importante também transmitir, sobretudo a Lúcia e também a Jacinta, então ficam, respondem aos múltiplos interrogatórios e oferecem como uma oportunidade de um sacrifício, segundo a lógica daquilo que lhes foi pedido pelo anjo e por Nossa Senhora. Mas afinal, o que tinham estas crianças de tão especial que cativaram tanta gente que se mobilizou para a Cova da Iria daí em diante? O modo simples como se exprimiram, a coerência quanto à mensagem essencial, apesar de ligeiras divergências quanto a pormenores, a demonstração de firmeza, coragem e, simultaneamente, discrição, são marcas de uma história de santidade que haveria de seguir o seu curso com a lentidão própria destes processos. É a coerência em relação àquilo que eles dizem, um e outro, e dentro daquilo que diz cada um, portanto, o facto de não se contradizerem, mas também, e sobretudo, a coerência em relação à sua vida. E é isso que os testemunhos que temos da época sublinham. São os pequenos detalhes, o testemunho de alguém que diz que, passando uma tarde junto à cama de Francisco, quando ele já estava perto da morte, que diz, sente-se algo diferente dele, parece que Deus nos fala, que está presente. E não são sequer capazes de explicar o porquê, mas já uma compreensão de que aquilo que eles dizem bate certo com aquilo que eles fazem e a forma como fazem. E esta fidelidade àquilo que Deus lhes diz, que eles dizem que Deus lhes diz, que transparece não só pelas suas palavras, mas sobretudo pela sua vida, é o que faz atrair as pessoas, estou convencido. É que quem faz deles santos é o próprio Deus, é a experiência de Deus que os transforma. Porquê que o digo? Porque, de facto, a vida do Francisco e da Jacinta são vidas simples. E é esta a surpresa da história da vida deles. Aquilo que espantou os que se cruzaram com eles é esta mescla inesperada, como dizia, entre santidade e simplicidade, que nos faz até repensar hoje sobre o que é que significa ser santo. Estou convencido de que a história de santidade do Francisco e da Jacinta, a de outros também, mas especificamente a do Francisco e da Jacinta, pela meninice das suas vidas, obriga-nos a repensar o significado da santidade. Porque nós, se buscarmos os feitos grandiosos e heroicos que marcaram o seu percurso breve na aldeia de Fátima, o que nós encontramos é a banalidade da vida. A expressão é forte, mas peso-a. É a banalidade da vida de 2 crianças da época deles, que simplesmente aceitaram fazer o que Deus lhes pediu, não porque o compreendessem, porque eles de facto não o compreendiam, nem tinham instrumentos para compreender aquilo que lhes era pedido, mas simplesmente porque era Deus que lhes pedia. E procuraram a fidelidade, e também não a fidelidade como um exercício de ascese ou de purificação interior, mas como
uma alegria interior que não lhes deixava fazer de outra forma, mesmo naquilo que lhes custava, mesmo num sacrifício. É a alegria que leva o Francisco e a Jacinta, é a alegria de viver em Deus que leva o Francisco e a Jacinta a dar a vida pelos outros, mesmo por aqueles que eles não conhecem, que não podiam sequer conhecer.